Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você e o seu sempre, em nome de Jesus. Hoje eu terei a alegria de estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 15 horas, isso mesmo, abrindo o primeiro jejum dos 52 dias. Nós estamos nesta fé, 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas e em 52 dias, milagrosamente, através da fé, da resiliência de um homem de Deus chamado Neemias, tudo aquilo foi restaurado. Ele realmente abraçou aquele projeto. Como ele mesmo disse, estou num grande projeto e não posso parar. E não parou mesmo. Em meio a muitas batalhas, muitos atrapalhos, nada o fez parar. Nada. Maravilhoso isso. E ele realizou uma das maiores obras, que nos ensina demais. E nós temos buscado nesta fé, e eu gosto de dizer que os 52 dias, ele funciona como um portal, quem entra, a unção que é derramada é de restauração, de reconstrução, de restituição. Se você precisa de uma restauração na sua vida, ele vai fazer. Porque é a unção que é derramada. É a unção de restauração, de reconstrução, de restituição de anos perdidos. Deus está pronto a fazer. Foram 120 anos perdidos, mas em 52 dias tudo foi mudado. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. O Senhor restitui, o Senhor restaura, o Senhor reconstrói, a Bíblia diz. Tudo que temos que fazer é buscá-lo. Quando você busca a Deus, as coisas acontecem. Busque o Senhor. Mas busque com toda a força. Permaneça no propósito. Se você não entrou, entre. É a tua oportunidade de terminar esse ano completamente diferente. Talvez não começou bem, mas tem tudo para terminar muito bem. Não começou nada bem, mas tem tudo para terminar muito bem. Se você o buscar, vai terminar como o melhor da sua vida. Essa é a nossa fé. Assim tem acontecido. Quantas pessoas que chegaram nos 52 dias, pergunte a tantas. Devastadas. E terminaram testemunhando, algumas foram até para o filme do final do ano, dizendo, esse foi o melhor ano da minha vida, o que eu não vivi. Anos, durante toda a minha vida, eu vivi nesse ano, nesse final de ano. Porque Deus não mudou. Ele opera hoje. Basta você parar e buscar por Ele. E nós vamos buscar hoje com toda a força. É o primeiro jejum, nós vamos jejuar, nós vamos buscar, nós vamos clamar, nós vamos lutar. E vamos sair com vitórias. E eu não tenho dúvida disso. Olha o que diz aqui, no Salmo 125, eu amo esse salmo. Os que confiam no Senhor serão como os montes, como o monte de Sião. Olha que forte. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Se você já foi a Jerusalém, se você já foi a Israel, é exatamente essa imagem que você vê. Está lá. Não há abalo. Você pode ver os montes à roda de Jerusalém. E você vê exatamente o que o Senhor está falando. Assim o Senhor está ao redor do seu povo.
Como tem todos aqueles montes ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Como ninguém pode mudar aquela imagem, também ninguém pode mudar isso. O Senhor está sempre em volta do seu povo. Está sempre em volta. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. O justo não precisa colocar a mão. Deus age pelo justo. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade, mas paz haverá sobre Israel. Paz sempre haverá sobre a vida daquele que está com o Senhor. Ei, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E eu tenho visto isso. Todas as pessoas que confiam no Senhor, que servem ao Senhor com fidelidade e integridade. Entra ano, sai ano, elas estão lá. Sempre progredindo, firmes, mais fortes, mais abençoadas, imbatíveis. Você ouve falar daquela pessoa, ela está sempre lá. Imbatível. Não se abala. Permanece. Ela ainda está lá. Ao contrário dos inimigos, daquilo que é de Deus, do povo de Deus, daqueles que não buscam a Deus, aqueles que não permanecem no Senhor, hoje estão ali, daqui a pouco, você procura onde é que está. Você nem sabe mais. A pessoa some, a pessoa se desfaz. E muitos até somem mesmo por vergonha, porque tem medo até de aparecer. Quantas vezes eu vi gente, pessoas falaram isso para mim, que viviam escondidas, tinham medo de aparecer. Não aparecia por nada. Por quê? Porque não queria. Alguém uma vez disse para mim que o pouco que saía, tentava se disfarçar com óculos grandes, às vezes colocava até boné, para não ser reconhecido por causa do tamanho do fracasso. Muito fracasso. Derrota. E a pessoa vivia mais escondida mesmo. Fugia das pessoas. Essa mesma pessoa disse que um dia estava no mercado e à distância viu alguém que ela conhecia e ela lutou. E desistiu da compra, abandonou o carrinho, saiu, porque ela não queria topar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, de acordo com ela, era uma pessoa que eles tinham servido a Deus juntos, e a pessoa estava muito bem, e ela estava numa derrota muito grande. Saiu depressa, com vergonha, porque disse que o carro estava muito velho, não queria que a pessoa visse. Estava mal vestido, com um carro muito velho. E saiu do mercado, largou tudo, largou o carrinho, largou tudo, porque não queria falar com aquela pessoa, não queria encontrar com aquela pessoa, porque não queria que a pessoa visse a sua derrota. Você vê que a que ponto uma pessoa pode chegar? Não busca a Deus. E eu falei exatamente isso. Eu falei, mas você aguentou tanto tempo assim, longe de Deus, um fracasso tão grande, vivendo situações tão humilhantes, e não pensava que você tinha que buscar a Deus? E a pessoa me disse, eu pensava, eu sabia que precisava, mas muitas vezes não tinha força, tinha vergonha, não sabia nem como recomeçar. E a pessoa disse para mim, quando eu saí da igreja,
eu saí num carro importado, com uma vida muito honrada, sabe? Eu era uma referência. E agora eu tinha vergonha. A pessoa disse, como é que eu ia parar aquele carro caindo os pedaços? Eu não tinha cara para entrar e assim, as pessoas iam olhar para mim, na minha cabeça, elas iam ver assim, a vergonha, a derrota, a humilhação. E eu disse, bom, mas espera aí, então é melhor você ficar nessa condição humilhante do que enfrentar tudo, vencer e ainda usar a sua vida como um testemunho, porque você pode alertar outras pessoas. Olha, eu estava com uma vida abençoada e eu fiz um monte de escolhas erradas, por nada, e eu quero aconselhar você a não fazer porque não funciona. Mas eu não me esqueço dela dizer que abandonou, largou tudo lá e saiu porque não queria ser visto. Eu não queria que a pessoa visse ela. Você vê como estava o coração dessa pessoa. Mas aqueles que confiam no Senhor, e confiar significa permanecer, resistir, porque quando eu confio, nada me tira, nada me move. Quando eu confio, nada tem o poder de me mover do lugar de onde estou. Né? A gente passa por muitas coisas, mas se alguém nos procurar, vai me encontrar lá. Isso é maravilhoso. Lá, lutando e vencendo. É assim a vida daquele que confia no Senhor. Ele permanece. Ele permanece para sempre. Sabe por que permanece para sempre? Porque mesmo quando os dias dele terminam nessa terra, ele continua, ele segue vivendo com o Senhor. Isso é muito forte. Muito forte. Os que confiam no Senhor são como os montes, é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E olha que imagem linda essa. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim, aleluia, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Como os montes estão ao redor de Jerusalém, o Senhor está ao redor do seu povo. Ei, se volta para Deus com força, porque isso aqui é uma segurança muito grande, saber que o Senhor está ao meu redor, o Senhor está cuidando de mim, aconteça o que for, Ele está ali comigo. E Ele ainda continua dizendo, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. O justo não precisa colocar a mão, porque Deus vai lá e age, julga, justifica. Deus faz. Meu Deus, quantas situações eu já vivi que eu não precisei levantar um dedo. Um dedo. Deus fez tudo. Absolutamente tudo. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, uma situação injusta, por exemplo, e você pensa, eu tenho que agir, eu vou ter que colocar minha mão. E você não precisa. Porque Deus vai lá e te justifica, age naquilo, move aquela situação em teu favor. Você não precisa colocar a mão. Não precisa. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. É isso que Deus faz. Ele sempre faz o bem para todo aquele que é reto e bom e reto de coração, aos bons e aos retos de coração. Agora, olha aqui, ó, preste atenção. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Se você se desvia, nada mais vai caminhar bem. Talvez você é uma pessoa que um dia se desviou.
e nada tem caminhado bem. Enquanto aquele que confia no Senhor está lá, e o Senhor está ao redor dele protegendo, você está aí, sozinho, gemendo, tentando vingar uma coisa que não vai vingar, porque a bênção de Deus não está aí, tentando fazer uma coisa funcionar que não está funcionando, sofrendo, alimentando um orgulho e resistindo em manter. Talvez você tenha resistido à direção de Deus e mantido uma decisão errada. Deus tem falado com você. Talvez você está igual essa pessoa que eu contei. Você tem vergonha da sua vida, tem vergonha da sua imagem, tem vergonha da sua situação, tem vergonha do que você fez. Talvez você é uma pessoa que você tem vergonha que as pessoas saibam o que você está fazendo, onde você está morando, onde você está trabalhando. Você tem vergonha. Você se esconde, você tenta não encontrar com as pessoas, porque você tem vergonha. Mas um dia você teve honra e agora você tem vergonha. Mas Deus pode mudar isso. Se você passar a confiar no Senhor, crer e confiar e se voltar para Ele, vencer, se você decidir vencer tudo isso, orgulho, sentimentos miseráveis, vergonha, e se curvar diante de Deus. Porque assim, talvez você já tentou de tudo. Talvez você até já foi em muitos lugares, mas nada tem feito a sua vida fluir. Deus não tem podido te responder. Porque talvez um dia você alterou o seu destino, saiu do lugar que você foi chamado, você fez escolhas na carne, você deu passos errados. E agora o Senhor está te chamando de volta. Está dizendo, venha, recomece. É como Noemi. Noemi saiu, foi para Moabe, mas não teve jeito, ela só venceu quando ela voltou para Belém. Porque era a terra dela, era o lugar que ela devia estar. E nunca deveria ter saído. Então a gente tem que aprender, ainda que, apesar de destruída, amarga, ela ainda foi humilde e voltou. Nós precisamos tomar decisões que vão nos levantar. A gente só tem uma vida e talvez você já perdeu tanto tempo, tem gemido tanto, tem amargado tantos fracassos, tem chorado tanto. Talvez essas escolhas erradas tenham te feito chorar, gemer. É tanta humilhação. Talvez você olha para a sua vida, você vê a decadência, você consegue enxergar o quanto você perdeu, o quanto você desceu, o quanto você fracassou. Talvez hoje você se encontra numa situação em que você talvez um dia até criticou outras pessoas. E agora você está pior do que elas. Pior do que aquelas pessoas que um dia você criticou. Olha para a sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão. Talvez você está com a sua mão sangrando de tanto murro que você dá em ponta de faca e não adianta. Enquanto a gente não se coloca na posição certa, no lugar certo e faz o que devemos fazer, nada anda. Você não obtém cura, você não obtém prosperidade, você não obtém sucesso, nada. Deus não te responde, as orações não são respondidas, a obra das tuas mãos não flui. É assim, nada vai. Você vê uma terra seca. Talvez você está como a tamargueira do deserto, de Jeremias 17. Talvez você hoje é como a tamargueira do deserto. Você tá com uma vida seca, você habita no deserto, você vê que é um deserto. É tudo seco.
Você talvez olhe e vê as pessoas que resistiram, que permaneceram, estão anos-luz de você, com uma outra vida. Estão honradas, estão abençoadas. E você que cavou suas próprias cisternas, se envolveu nos seus próprios projetos, fez suas escolhas na carne, tomou o rumo errado, nada. Nada deu certo, nada frutifica, nada anda, não tem nada bom. Talvez você vive um tempo que, assim, você já viveu os melhores tempos, o melhor tempo da sua vida, os melhores dias da sua vida, você já viveu. Porque hoje você vive dias tristes, sombrios, frios, às vezes desesperadores. Você vive dias difíceis, mas você tem consciência que foram as suas escolhas. Quando alguém olha, não te acha. Até porque você nem quer ser achado, nem quer ser encontrado. Não quer. Mas aqueles que permaneceram estão lá, como o monte. Aqui, ó. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aquele que confiou está lá, no mesmo lugar. Vitorioso por cabeça, honrado. Por cima. Porque resistiu. Em meio a tantas batalhas, resistiu, está lá. Quem procurar por ele vai encontrar, até porque ele não tem por que não ser encontrado. Ele tem prazer em ser encontrado, porque ele tem prazer que todos vejam os feitos do Senhor na vida dele. Isso não é forte? Eu tenho prazer que me encontrem. Porque eu tenho muita coisa boa para contar. Um ano tem sido melhor do que o outro. Deus tem me honrado, tem me justificado. Eu estou aqui, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu tenho prazer que me encontrem. Eu tenho prazer em encontrar com as pessoas. Eu tenho prazer. Porque eu posso falar, sim, Jesus tem feito. Sim, eu tenho permanecido. Eu tenho resistido. Aqui, ó, não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Que maravilha! Eu sei que o Senhor está ao meu redor. Ele está comigo. Sempre. Mas por quê? Porque tenho confiado. E assim tantos têm vivido porque têm confiado. Mas não é a história. Não é a mesma na vida daqueles que se desviaram. Ouça o Senhor, Ele te ama. O Senhor continua te amando. Ele só não tem podido fazer, porque é o que a Bíblia diz. A palavra fala que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para não poder ouvir. Mas são as iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Então, as escolhas erradas, os passos errados, coisas que precisam ser mudadas, reparadas, ajustadas, sabe? Tem coisas que você vai ter que fazer. Se humilha diante do Senhor, porque o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele dá graça. O orgulhoso, o soberbo, ele é frustrado, ele é infeliz, mas o humilde, ele é abençoado. É por isso que eu sempre falo, eu falo isso na minha casa, continuamente. Não importa quanto eu tenha que me humilhar. Eu estou aberta a fazer o que Deus me mandar fazer. Porque eu sei que é dessa maneira que Ele vai me honrar. Às vezes nós somos testados, quantas vezes Deus me testa na obediência. E é muito difícil para a minha carne, mas eu vou lá e faço. E Deus me recompensa, me recompensa, me recompensa, e eu vou vivendo uma vida de recompensas. Ouça a voz do Senhor. Se humilha diante dele. Ele está buscando por você.
É maravilhoso poder ler um salmo desse e saber que ele se cumpre na sua vida. Se volta para o Senhor, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, para que você seja suprido de todo o bem que o Senhor tem para você. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa tenha recebido, absorvido, se vestido dessa palavra e que decisões estejam sendo tomadas agora. Cubra ela com teu sangue, fortaleça e que ela se levante com muito poder e entre num novo tempo. Comece a viver uma vida diferente. Abençoa a vida dela, abençoa todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu oro por todos que oram comigo, eu consagro tudo que foi colocado para receber oração, eu abençoo os meus amigos, fiéis, mantenedores desse programa. Eu abençoo cada semeador e determino abundância na vida de cada um e peço que o Senhor levante mais semeadores, porque a gente sabe que toda pessoa que planta está obedecendo a tua palavra e é honrada. Onde esse programa estiver chegando, que todos estejam sendo avivados, renovados, fortalecidos, que cada um esteja tomando posse desse espírito de coragem agora e se levantando e tomando decisões importantes, radicais para a mudança da vida. Muito obrigada por tudo, amém? Amém, amém, meu Senhor. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar às 15 horas abrindo o primeiro jejum dos 52 dias. Venha, venha, venha lutar. Vamos lutar, nós vamos te ajudar e vamos vencer. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.